Olá, muito boa tarde. Está em curso o processo de revisão das aprendizagens essenciais das várias disciplinas nos vários ciclos de ensino. A Educação Moral e Religiosa Católica acompanha este processo, mas com uma especificidade que contextualizamos daqui a pouco. Primeiro queremos destacar geografias onde persiste a perseguição por motivos religiosos, numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Quando a irmã Julita soube que ia ser enviada para a Albânia, ficou um pouco receosa. Ela conhecia muito pouco do país, mas o que sabia deixava-a pouco tranquila. A Albânia tinha vivido 47 anos de feroz ditadura comunista. Nesse quase meio século, as religiões foram banidas e a Albânia foi mesmo declarado como o primeiro Estado ateu no mundo. Por lá, nesses tempos, os cristãos foram brutalmente perseguidos. As igrejas e as capelas foram confiscadas e transformadas em armazéns, em quartéis do exército, em tudo aquilo que possamos imaginar, menos em lugares de oração. Mas as pessoas, as famílias, conseguiram preservar, apesar de tudo isso, a sua fé. E o cristianismo foi passando de forma clandestina, de pais para filhos, de avós para netos. Quando sono sentita che verrò in Albania, ho avuto un po' di paura perché sapevo che sono stata ai comunisti. Come devo fare apostolato in questo territorio? Però andando alle genti vedono che sono contenti, accoglienti. La realtà di vita è un po' difficile. Tanti questi che ci vivono vicino hanno tanto di bisogno. Anche noi non abbiamo tanti. Sono tutti cattolici. Vengono a messa, non tante però vengono. Come noi siamo suore e lavoriamo per il Signore, allora offriamo tutta la nostra vita per questo. Fai tutto per l'amore del Signore. Per esempio, se sono stanca e qualcuno mi chiede aiuto, deve offrire, dare tutti senza guardare se stesse. E noi stiamo qua, però il Signore lavora per questa gente. Questo è solo che spero. Se un giorno avremo i frutti. Quando a irmã Julita chegou à Albânia, ela vinha receosa, ela desconfiava do país e os albaneses de alguma forma desconfiavam dela, tão desabituados que estavam da presença ali da igreja. Mas aos poucos tudo se foi esbatendo. A Albânia, onde vive agora a irmã Julita, continua a ser um país pobre, com muitas necessidades, mas as pessoas já não precisam de rezar às escondidas, já não precisam de viver a sua fé clandestinamente. E isso é precioso. A Fundação AIS apoia os missionários, homens e mulheres como a irmã Julita, que, como ela nos contou mesmo agora, fazem tudo por amor. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Acompanhe em agência.eclésia.pt os temas que marcam a atualidade. Falamos agora sobre a revisão das aprendizagens essenciais da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica e das atividades que, a nível nacional, vão ser promovidas. São convidados do programa Eclésia António Cordeiro, que é coordenador da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica no Secretariado Nacional da Educação Cristã, Jorge Novo, diretor do Secretariado da Disciplina na Diocese de Bragança Miranda, e Carlos Moreira, também coordenador e responsável deste secretariado na Diocese do Porto. Muito boa tarde e obrigado por estarem connosco. Antes de falarmos sobre estas aprendizagens essenciais, vamos ver um pequeno subsídio que os alunos têm ao seu dispor e que contextualizam precisamente estas aprendizagens nos conteúdos que são apresentados aos alunos. Os relatos da criação são mais do que simples histórias sobre o início do universo. Eles transmitem significados profundos sobre a natureza humana, a relação com Deus e o propósito de tudo o que existe. Há 2 relatos distintos no livro do Gênesis, escritos em épocas diferentes, mas que se completam. O primeiro relato foi escrito durante o exílio do povo de Israel, na Babilónia, no século VI a.C. O segundo é do século X a.C., do tempo do rei Salomão. O primeiro relato foca a criação do cosmos, dos astros, da natureza e dos animais. António Cordeiro, quando nós falamos da criação, através da pequena parte do vídeo que estivemos a ver, que aprendizagens estão subjacentes a estes conteúdos? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos quantos nos seguem. Estamos a pensar nos alunos e professores que retomam as suas atividades letivas. Para todos um grande abraço. E é um período muito importante que é tempo de avaliar as aprendizagens, precisamente. Agora na reta final do ano, Na reta final do ano. E por todos, o maior sucesso para todos. Relativamente àquilo que nos traz, portanto, a questão da revisão das aprendizagens essenciais, nós quisemos olhar para este excerto de um recurso que o professor e os alunos têm ao seu dispor, do 11º ano, numa das unidades que fala sobre a fé, o diálogo entre a fé e a razão, ou a ciência e a fé, e dele podemos extrair aquilo que pode ser o ponto de partida para esta nossa conversa em torno das aprendizagens essenciais. Quando falamos de aprendizagens essenciais, estamos a falar de saberes, de conhecimentos, estamos a falar de capacidades e estamos a falar de atitudes. É assim que é entendido na linguagem comum e transversal a todas as disciplinas para nos situarmos. Quando falamos deste assunto de aprendizagens essenciais, estamos a falar deste conjunto de saberes, capacidades e atitudes. E é por aí também que se situa a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica. E este excerto diz-nos vários aspectos, diz-nos desde logo o saber que está em causa, estamos a falar dos relatos bíblicos, está a falar da criação, estamos a falar também das grandes questões da humanidade, quem somos, de onde vimos, para onde caminhamos, e transmite o saber aos alunos e situa-nos também nas aprendizagens que estão organizadas na nossa disciplina por domínios. No caso aqui estamos a falar do grande domínio da religião e das tradições religiosas e da leitura religiosa da vida e da realidade humana, a nossa realidade. Tudo isto vai sendo definido em articulação da Comissão Episcopal, o Departamento da Disciplina no Secretariado Nacional da Educação Cristã. Exatamente. Este excerto, se nos diz o que estamos aqui a tratar, agora o processo em si de revisão. Ele situa-nos, desde logo, numa reunião que o Ministério promoveu com todas as áreas disciplinares, e sendo este um assunto, tudo que tem a ver com os nossos conteúdos, com os nossos referenciais, é um assunto da competência específica da Igreja. Naturalmente que o passo a dar é através da Comissão Episcopal para os assuntos da educação cristã, naturalmente. O Secretariado Nacional é convocado para uma reunião nos serviços do desenvolvimento curricular e aí é-nos dito precisamente o que pretendiam. Pretende-se, por um lado, olhar, revisitar, rever a edição das aprendizagens essenciais de 2018, envolvem-se todas as disciplinas e, naturalmente, estamos também envolvidos no processo.
Trata-se de uma revisão de fundo? Não. O termo utilizado foi revisitação. Então, o que se esperava era olhá-las, ter em conta um período de tempo de experiência, estamos entre 2018 e 2026, e olhar agora este novo documento, ou este documento que sairia de 2026, a partir de 3 componentes novas. Essas sim. Primeira, olhar a avaliação, portanto, era um elemento que não constava no documento de 2018, a avaliação das aprendizagens, a articulação com a cidadania e desenvolvimento e referências bibliográficas. Este, digamos, foi o enquadramento e o ponto de partida para este trabalho em 2025. A Comissão, através do Secretariado Nacional, e nomeadamente o Departamento MRC, dá início a este processo de revisão, constituindo uma equipa de trabalho. E permite-nos também uma palavra de agradecimento, porque foi uma equipa competente, que agilizou todo o processo. Temos connosco o professor Jorge, temos connosco o professor Carlos, mas também estiveram o professor António Oliveira, o professor Luís Silva, o professor Ricardo e o professor Dimas. Portanto, a todos o nosso uma equipa vasta que se envolveu nesse trabalho. Um processo em curso, e por esta explicação de António Cordeiro, não se trata de uma consulta pública, mas dirigida precisamente a quem cuida este assunto na escola, não é? A educação moral e religiosa católica, nomeadamente os professores. Jorge Novo e Carlos Moreira, se nós tivermos de olhar todo este processo a partir da sua aplicação na escola, o que é que interferência pode ter e que implicações vai ter depois no âmbito curricular nesta disciplina e no seu contacto com os alunos? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, professor Cordeiro. E peço desculpa por esta passagem de palavra tão tardia, mas impunha-se também aqui uma explicação de todo o processo. E bem, porque é o fundamento. Sim. Cumprimentar também quem nos vê, quem nos ouve lá em casa, especialmente aos nossos colegas professores da MRC, com uma saudação muito carinhosa aos nossos alunos, e também não podíamos deixar de recordar os seus pais encarregados de educação, porque são fundamentais neste processo da MRC. Relativamente à sua questão, dizer que este processo não se trata de engessar as aprendizagens essenciais. Trata-se antes de reforçar a sua inteligibilidade, reforçar a sua adaptabilidade, a sua praticabilidade no terreno, junto dos professores. Criando mais proximidade com os alunos e as suas circunstâncias. Os professores continuam a ser essenciais na gestão das mesmas aprendizagens essenciais. Para quê? Para se passar de um processo assente no ensino para um processo assente na aprendizagem dos alunos, realçando o caráter, a identidade, a matriz da própria disciplina, que é uma matriz de formação integral, que percorre vários níveis, os diferentes saberes, como disse o professor Cordeiro, o saber, o saber fazer, mas também 2 níveis essenciais, que são o saber ser e o saber estar. E aí toca-se o específico desta disciplina, acredito, não é? Com esse saber ser e o saber estar. Da disciplina, sendo que o professor, como disse, tendo à sua frente o contexto dos seus alunos, a identidade, a faixa etária dos alunos, poderá fazer a gestão dessas mesmas aprendizagens. Carlos, e se tivermos de olhar aqui o tema da avaliação, o que interessa dizer à volta da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica? Sim, muito bem. A avaliação, muito boa tarde, Paulo, a todos que nos acompanham, é um privilégio estar aqui. De facto, a avaliação é um construto, diremos assim, curricular, que é muito caro à gramática escolar, portanto, quase que, em teoria, tudo passaria pela avaliação. No caso da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, é um dos aspectos importantíssimos, incontornáveis, mas injeta aqui, nesta dimensão, uma certa dose, se não um grande input, de humanização da própria avaliação. Avaliação das aprendizagens, naturalmente, mas também avaliação para a própria aprendizagem dos alunos. E, nesse sentido, tal como o professor António Cordeiro salientou,
e sublinhou, aqui há de facto uma descrição um pouco mais parametrizada de alguns indicadores de avaliação que permitem ao próprio aluno, também ele, perceber o seu próprio progresso evolutivo de aprendizagem, no sentido de conjugar aqui diversas dimensões que também estão descritas nas aprendizagens essenciais e que naturalmente passará pela religião, a leitura religiosa da experiência, o modo como se vê o mundo e como se situa nele e depois, naturalmente, abordar questões sempre muito prementes do ponto de vista ético e moral, no fundo, interceptando também os grandes desideratos do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, na exata medida em que, intentando promover a própria autonomia do aluno, a sua relação consigo própria e com os outros, e depois, diremos assim, entabular um diálogo também construtivo com os outros e com o mundo que o rodeia. Nesse aspecto, as aprendizagens essenciais dão aqui um contributo um pouco mais sistematizado e direcionado. Mais do que avaliação, falam em descritores de desempenho, é porque, e enfim, eu recorro àquela expressão muito dos corredores da escola, não conta para nota? Muito bem, essa de facto é uma questão muito pertinente. O facto de não contar para a nota conta para a vida. Isso. Ou seja, e contando para a vida, independentemente do algoritmo avaliativo e naturalmente dos efeitos classificatórios que possa ter, a todos os docentes de educação moral e religiosa católica e esta oferta humanizadora da disciplina permite ter aqui uma visão muito clara sobre o que é educar. E educar é educar a pessoa toda em todas as suas dimensões da vida. Ora, desse ponto de vista e nesse particular, há questões que não podem ser mensuráveis senão a própria imensurabilidade da própria pessoa humana, que assim se vai concretizando. Todavia, claro que o processo avaliativo é um processo coerente, sequencial, sério e, naturalmente, que o próprio aluno vai, ele próprio, com a articulação com os seus docentes, tendo feedback, lá está, desta apropriação humanizadora do seu modo de ser e de estar. E só complementando, Sim. a avaliação, do nosso ponto de vista, mais importante não é a sumativa, não é a classificativa, mas a formativa, na medida em que nós acompanhamos alunos na sua aprendizagem específica e dela retiramos informações para melhorarmos o nosso processo de ensino. Sem dúvida nenhuma que este não contar para nota não lhe retira qualquer valor, muito pelo contrário, e o contar para a vida, como dizia o professor Carlos, é a mais-valia da disciplina e a motivação para a sua frequência. Nos minutos que nos restam, poderemos ainda falar brevemente deste processo de consulta, de que forma é que ele está a decorrer, para depois irmos então às atividades nacionais. Só sublinhar este aspecto que falaram os professores Jorge e Carlos, dizem claramente, se não há aqui números que se configuram numa avaliação, há a vida. Temos que sublinhar isto. Porquê? Desculpem, eu hoje estou assim. E esse resultado é muito transparente e visível nos alunos, não é? Não, é que o próprio conceito, quando se introduzem as aprendizagens, fala de saberes que são mobilizados, não é para ficar num somatório de saberes. É nesse sentido que é importante referenciar. E por uma disciplina que procura mobilizar todo o saber em função das atitudes que queremos promover na relação com os outros. Quanto ao processo de consulta das aprendizagens, muito simples. Sendo de competência da Igreja, é a Igreja que define como decorre esse processo. E o que foi definido é aquilo que é habitual, através do Secretariado Diocesano, chegamos aos professores de Educação Moral e Religiosa Católica, aqueles que são os primeiros a fazer, digamos, uma observação crítica dos documentos e depois dar os seus contributos. Quando é que isso decorre? Decorre começou dia 31 de março e vai até 30 de abril, ou seja, cerca de um mês para as pessoas pronunciarem. E deixamos aqui um apelo forte, para que os professores olhem, porque é um instrumento de trabalho, de planificação de todo o trabalho e que merece para nós, como referencial, darmos a maior importância para que todo o trabalho depois com os alunos seja desenvolvido com eficácia. Brevemente, e enumerando apenas as 3 atividades próximas que
que vão acontecer no âmbito da disciplina? Com muito gosto, temos 3 grandes atividades que saem da sala de aula e, portanto, convido os alunos a ir para outros espaços, nomeadamente o Encontro Nacional dos Alunos do Ensino Secundário, 17 e 18 de abril, o Encontro Nacional do primeiro ciclo, que será no 30 de abril, e depois uma semana nacional, uma semana inteira, dedicada à disciplina no final de maio. Mas, para isso, temos aqui as pessoas indicadas para nos falar um pouco, brevemente. Muito brevemente, então. Qual é o objetivo desta semana? A semana tem como título MRC, Pontos e Palavras de Encontro. A MRC é uma disciplina que promove o encontro. Aliás, faz do encontro uma pedagogia do presente e para formar para o futuro. A semana é muito importante porque mostra e evidencia o bem que a MRC faz na escola. A MRC não é um adorno, mesmo não contando para a nota, para a classificação. A MRC é essencial. E trata-se, com esta semana, de redescobrir uma verdade simples, uma verdade clara e fundamental. É que nós precisamos de, na escola, promover o encontro, a proximidade, a criação de laços e formar as consciências dos nossos alunos para o diálogo, para a fraternidade, para a paz. Temos várias atividades e depois... Vamos dando conta delas e a perguntar só a Carlos, que é uma disciplina, é uma semana que se destina aos alunos, também às suas famílias. Às famílias, a toda a sociedade e a toda a comunidade, portanto, com um largo espectro de atividades e também a sua natureza leva a que, de facto, se reflita também sobre o valor e o contributo educativo da disciplina. Relativamente ao encontro de alunos do secundário, eu quase que devolveria a pergunta, que é o mote que serve de inspiração a este tema e a este encontro, que é, de facto, onde está o teu irmão? Portanto, é esta pergunta que depois resulta e, sendo iterativa, devolve o meu irmão está, e esta procura, tentando perceber a distância que pode existir entre a indiferença e o cuidado do outro, levará a que aos alunos sejam propostas diversas atividades para se irmanarem e confraternizarem na acessão quase etimológica do termo de procurar o irmão. Fica esse apelo à participação dos alunos nas várias atividades e agradeço-vos terem estado aqui. É sempre um gosto conversar convosco, professor António Cordeiro, Jorge Novo e Carlos Moreira. Muito obrigado. Felicidades para esse trabalho em torno da disciplina, da dinamização da disciplina de educação moral e religiosa católica. E são iniciativas que pode acompanhar no portal eclesia.pt nos próximos dias. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.